Olá, bonitas e amadas! Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês de alguns erros e acertos da maquiagem. Eu fiz aqui uma dramatização, eu fiz uma coisa assim bem dramática mesmo, só para chamar atenção. Obviamente que não é tão assim, mas é só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Esse lado esquerdo do rosto, eu fiz algumas coisas que não são tão legais para fazer. E vou fazer junto com vocês aqui o lado direito para vocês verem a diferença que isso vai dar. Então eu comecei aqui com a sobrancelha, eu passei o delineado dele com uma sombra preta. A maioria das pessoas acha que pra gente fazer a sombra a gente vai usar uma sombra preta, mas na verdade é legal a gente fazer com alguma coisa mais ou menos da cor da sua sobrancelha, varia muito do tom de pele. A maioria das brasileiras usam um marrom meio acinzentado. E aí como que a gente faz? A gente faz um delineado da sobrancelha na parte inferior do cílio. Só delineia e depois vai puxando para poder esfumar. Para ela ficar num aspecto mais natural. E vai esfumando. Se tem aquela área que você acha que precisa acrescentar um pouquinho mais, bem de leve, super levinho, vai acrescentando. O importante é sempre colocar um pouquinho do produto, porque é mais fácil você ir acrescentando do que você fazer aquela coisa super escura e depois você não consegue tirar. Ou se você conseguir tirar, você tem que refazer tudo, aí dá aquele trabalho. E aí a gente se desespera. E isso não é legal. Esfumar um pouquinho mais aqui. Um lado e o outro. Aí vai muito da personalidade da pessoa, se ela quer fazer uma sobrancelha um pouquinho mais grossa, uma sobrancelha um pouquinho mais fina. Sempre tendo que tomar cuidado para não fazer aquela sobrancelha que fica parecendo uma barata no rosto, como diria uma amiga minha. E aí a gente sempre passa o dedo aqui, ó, para esfumar a sombra e não ficar aquela coisa marcada. Outra dica super bacana pra gente fazer é fazer o delineado da sobrancelha, que vai fazer toda a diferença. Eu vou usar esse pincel aqui, ó, que ele é um pincel um pouquinho mais firminho. Eu gosto muito desse pincel pra poder fazer esse delineado e também pra aplicar batom. Ó, eu coloquei só um pinguinho, bem pouquinho, de corretivo. E vou fazer bem de leve esse delineado aqui, pra limitar a sobrancelha. E aí, esse delineado, além dele fazer essa transição, ele também vai fazer com que ilumine mais a sobrancelha e aí acaba abrindo o olhar. Eu tô usando aqui um corretivo amarelo. Ele se enquadra super bem na maioria da pele das brasileiras. Ele também ajuda a fazer essa iluminação que a gente tanto gosta nessa região. Olha lá a diferença que fica um lado pro outro. Outra coisa que eu queria comentar
da diferença que dá é fazer esse delineado aqui, ó, na linha d'água. A linha d'água é essa linha que fica por dentro do olho. Não façam isso. Além de você entupir as glândulas lacrimais, fica com aspecto pesado, você fica com aquele olhar cansado. Então, para você fazer a aplicação, é bem rente ao cílio. Não nessa linha dentro do olho. Você faz por fora. Além disso, é sempre bacana você pegar... Sabe aquela sombra da sobrancelha? Você pega aquela mesma sombra, passa nessa região aqui. Que você vai selar esse delineado e ao mesmo tempo você vai fazer a função de esfumar. Esse pincel aqui que eu tô usando, ele é um pincel chanfradinho e ele é um pincel um pouquinho mais firme, que a gente consegue fazer esse esfumado. Uma outra dica que eu quero falar pra vocês é a aplicação do corretivo. Esse corretivo aqui, ele tá aplicado em forma de U. É um erro que acontece muitas vezes você fazer essa aplicação em forma de U. O corretivo, ele tem que ser aplicado de uma forma triangular. Por que que essa forma triangular? Porque quando a gente for passar a base, ela vai fazer com que o acabamento da sua pele fique mais natural. Porque você fazendo aqui, a luz quando bater no seu rosto, ela vai iluminar toda essa área. E você, consequentemente, consegue disfarçar as olheiras. Você fazendo dessa forma aqui, você vai chamar só atenção para esse lugar. Então, você meio que espalha a luz que vai estar batendo no seu rosto. E aí vai disfarçar mais. Outra dica bem bacana, que eu acho muito legal, é a aplicação da máscara de cílios. A maioria das pessoas, que foi o que eu fiz nesse olho, só aplica a máscara aqui, né? Eu gosto muito de fazer assim, ó. Fecha o olho, aplica na parte de cima dos cílios. Muito cuidado. Isso aqui é treino, tá, gente? Com o olho fechado ainda, você vai pegar a parte de baixo do cílio e vai fazendo esse movimento de lateralidade, subindo. Olha a diferença que dá esse olho e esse olho aqui, ó. Cílios de baixo também são gente. Também merecem aplicar a máscara. Tô fazendo uma maquiagem bem básica, tá, gente? Porque se eu for entrar em detalhes aqui, a gente vai ficar até amanhã. Só pra você entender um pouco no dia a dia o que você pode fazer. Com muita facilidade. Vou aplicar aqui a base. Eu tô usando esse pincel, que ele é um dual fiber. Ele serve tanto para fazer a aplicação da base líquida, quanto do pó. Principalmente nessa região aqui. Você vai sempre dando batida. Região que não tem o corretivo, não tem problema. Você pode até fazer esse movimento circular.
que aí você já faz o polimento da pele. Puxa pro pescoço, pra não ficar aquela máscara, aquela divisória. Importante aplicar nos lábios. Aplicar um pouquinho de base desse outro lado também. Consegue perceber a diferença aqui, ó? E aqui? Aqui ficou um aspecto bem mais natural. Depois fazendo iluminação, contorno, obviamente que fica outra coisa. Vou passar um pouquinho de pó aqui. Eu gosto muito de usar o pó solto, um pó solto mineral, porque esse pó solto, para quem tem linha de expressão, para quem tem marca de expressão, se você usa o pó compacto, ele acaba marcando mais linha de expressão. Então é sempre legal, eu gosto mais de usar esse pó solto. Então eu dei as batidinhas para fazer com que o produto penetre. E depois eu vou espalhando nos movimentos circulares. Essa região aqui, que eu apliquei o corretivo, mão super leve. Para finalizar, e não menos importante, o batom. É super bacana a gente fazer um delineado. Lembra aquele pincel que eu usei para aplicar o corretivo, para delinear a sobrancelha? Aquele mesmo pincel, eu vou delinear com o próprio batom os lábios. A gente faz essa linha para não ficar marcado, não ficar aqueles códigos de barra aparecendo. Depois eu preencho com batom. Assim o batom não escorre, você faz uma boca com um acabamento bem mais bonitinho. Pronto, gente, basicamente é isso. Vamos virar aqui para vocês verem um pouco mais com a luz. Faltou uma sombrinha aqui, que depois num outro vídeo eu vou fazer uma sombra. Mas é mais para chamar a atenção que aqui, como fica, e aqui quando fica o triangular, a diferença que dá. Os cílios. A sobrancelha. E os lábios. Tá bom? Essa era a minha dica de hoje. Um beijo e até mais!